Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Hoje vamos falar do Allosauro. Allosauro significa lagarto diferente. Foi um gênero de dinossauro terópode, pertencente à família Allosauridae, que viveu no fim do Jurássico, América do Norte e na Europa. Seu gênero foi descrito em 1877 pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh, sendo um dos primeiros dinossauros terópodes conhecidos. O Allosauro foi um dos maiores dinossauros carnívoros do período Jurássico. Ele se destacava também não só pelo tamanho e pela mandíbula, cheia de dentes afiados, os maiores sendo 7,5 metros, mas também pelas suas cristas sólidas na cabeça, cada uma acima à frente de cada olho, o que é um dos traços distintos do gênero. Como o predador mais abundante da formação de Morrison, o Allosaurus estava no topo da cadeia alimentar. Dentre suas presas estavam alguns dinossauros herbívoros, ornitópodes como Driosauro e Stegosaurideus. Provavelmente o Allosauro não poderia abater grandes saurópodes adultos sozinho, como Diplodocus e o Apatosauro, embora pudesse ter chance com saurópodes jovens. O Allosauro era um terópode típico, com a cauda longa, ligeiramente inclinada e membros dianteiros reduzidos. Existem diversas estimativas por causa da grande quantidade de espécimes, mas para Allosaurus fragilis, que é uma espécie tipo 8,5 metros de comprimento, é uma média de tamanho aceitável. O maior espécime de Allosaurus foi estimado em 9,7 metros de comprimento e 2,3 toneladas de peso. A estimativa de peso varia de 1 a 4 toneladas. John Foster, especialista na formação de Morrison, sugeriu que 1 tonelada é razoável para adultos grandes. O Allosaurus fragilis, mais que 700 kg, é uma estimativa mais próxima para indivíduos, na média que ele mediu. Usando espécime adulto, apelidado de Big Al, que foi atribuído à espécie Allosaurus gimadiceni, os pesquisadores chegaram a uma estimativa de 1,5 toneladas de peso para o indivíduo, mas por parâmetros variáveis, mas encontraram uma faixa aproximadamente de 1,4 toneladas e 2 toneladas de peso. Vários espécimes gigantescos extrapolados foram atribuídos ao gênero Allosaurus, mas podem de fato pertencer a outros gêneros. Sauropagnax, que é intimamente relacionado ao Allosaurus, podem ter atingido 10,9 metros de comprimento e foi atribuído ao gênero Allosaurus como Allosaurus maximus. Entretanto, estudos recentes apoiam Sauropagnax com gênero separado. Outro espécime potencial de Allosaurus foi uma vez atribuído ao gênero Epantherias. Poderia ter medido 12,1 metros de comprimento. Já em descoberta mais recente, foi encontrado um esqueleto parcial nas rochas de Morrison, no Novo México, mas este grande Allossaurídeo pode ser outro indivíduo de Sauropagnax. Variação de tamanho. A variação de tamanho entre espécies de Allosaurus, já estudada, examinando os fósseis de Allosaurus, descobriu que as espécies de Dinosaur Quarry de Utah são geralmente maiores do que os de Bluff, no Wyoming, ou da Pedreira de Dry Mesa, Colorado, mas as formas dos próprios ossos não variam entre os locais. Um estudo posterior de Smith, incorporando espécimes de Garden Park, no Colorado, e Dinosaur National Monument, em Utah, não encontrou nenhuma justificativa para essas espécies em base de variação do esqueleto. A variação do crânio era mais comum e gradativa, assim sugerindo que a variação individual era responsável. Trabalhos posteriores sobre a variação de tamanho não encontraram diferenças consistentes, embora o Dry Mesa tendesse a se agrupar à base do astrágalo. Kenneth Carpenter
usando elementos de crânio do sítio de Cleveland, em Lloyd, encontrou ampla variação entre os indivíduos, questionando distinções do nível de espécies anteriores, com base de características de forma dos chifres e a diferenciação proposta por Allosaurus gimadicene com base no jugal. 6 espécies de Allosaurus foram nomeadas: a espécie tipo A, Allosaurus fragilis, Allosaurus gimadicene, Allosaurus europaeus e Allosaurus amplus, Allosaurus atrox, Allosaurus lucasi. Daniel Schur e Mark Loewen, em 2020, reconheceram apenas a espécie de Allosaurus fragilis e Allosaurus europaeus e a recém-nomeado Allosaurus gimadicene e outras espécies válidas. O Allosaurus fragilis, ou Allosaurus fragilis, é a espécie tipo que foi nomeada por Marsh em 1867. É conhecida pelos restos pelo menos de 60 indivíduos mais encontrados na formação de Morrison do Jurássico Superior em Kimmeridgian, em Titonian, nos Estados Unidos, espalhado nos estados do Colorado, Montana, Novo México, Oklahoma, Dakota do Sul, Utah, Wyoming. Detalhes do húmero: o braço superior do Allosaurus fragilis tem sido usado para diagnóstico de terópodes de Morris, mas o Allosaurus gimadicene indica que não é mais caso de nível de espécie. O Allosaurus gimadicene foi descrito com base em 2 esqueletos quase completos. O primeiro espécime foi descoberto no Monumento Nacional de Dinossauros do Nordeste de Utah. O indivíduo apelidado Big Al, reconhecido como pertencente à mesma espécie. Essa espécie é diferente de Allosaurus fragilis em vários detalhes anatômicos, incluindo o conjugal, com margem inferior reta e um crânio mais alongado. O Europaeus foi relatado pela primeira vez em 1999, o Porto Novo Member, na formação Lourian, na base de esqueleto parcial que incluía um quadrado, vértebras, costelas, gastralha, divisas, partes do quadris e membros posteriores. Este espécime foi atribuído ao Allosaurus fragilis inicialmente, mas subsequentemente descoberta de uma parte do crânio do pescoço estimulou a denominação da espécie a Europaeus. Otávio Mateus e colegas. A espécie surgiu mais cedo no Jurássico que Allosaurus fragilis, que difere de outras espécies de Allosaurus detalhes cranianos. No entanto, mais material pode mostrar que o Allosaurus fragilis, conforme descrito originalmente. Então, gente, se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe.